Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes e esse é o meu orquidário de plantas floridas. Todos os dias eu passo aqui e faço comentários, faço replantes de como que eu faço para cultivar as minhas plantas. Dou dicas sobre substrato, sobre vasos, sobre rega, sobre o que você tem que usar na sua adubação para proteger contra ácaros, cochonilhas, fungos e para ter resultados exuberantes como essas florações. Mas sempre vão ocasionar dúvidas no cultivo dessas plantas. A dúvida de hoje foi de uma inscrita do canal chamada Gislene Ferreira, na qual está sempre presente no canal, deixando seus likes, deixando seus comentários, e ela tem uma dúvida de como eu faço para cultivar mini phalaenopsis. Na verdade não mini, micro phalaenopsis, que são essas belezinhas aqui. Então eu tenho essas micro phalaenopsis Gotrix, então o nome dessa plantinha é Gotrix. São microphals, a florzinha é bem menor do que a flor, isso aqui é uma flor da mini phalaenopsis. E essa é uma florzinha da micro phalaenopsis, ela é bem pequena mesmo. Olha, aqui é uma Sogo Vivem. Então, eu vou dar para ela a dica que ela não está sabendo como cultivar. Gislene, a gente cultiva da mesma forma que cultiva as outras plantas. Só que como ela é uma planta pequena, você tem que colocar num vaso também bem pequeno, para que não retenha muita umidade. As phalaenopsis, elas requerem uma umidade, mas é basicamente umidade relativa no ambiente, onde você pode colocar uma fonte, uma vasilha com água, molhar o seu chão, ter plantas terrestres no ambiente onde elas estão plantadas. E aqui no vasinho, o vasinho você tem que proporcionar um substrato também drenado, mas o vaso tem que ser sempre proporcional ao tamanho da planta. Então vou fazer o replante. Na verdade eu já fiz o replante, vou só mostrar para vocês agora no vídeo como que eu fiz o replante dessas micro phalaenopsis Gotrix, porque Botrix é o nome desse fungozinho que dá nas flores. Esse funguinho aqui, ó, que é normal, não tem como, quando a gente molha acaba dando esse mofinho aqui, e esse mofo aqui chama-se Botrix. E essa planta aqui se chama Gotrix, com G, tá? Gotrix. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o cultivo, porque eu coloco elas aqui, ó, sempre penduradinha nos vasos das plantas que não estão floridas, para ter sempre esse contraste, essa sensação de que tudo está florescendo aqui, tá? As plantas não necessariamente precisam estar floridas todos os dias, a gente tem que sempre preservar o valor do cultivo das raízes e das folhagens, sempre estar nutrindo nossas plantas, para que depois elas nos presenteiem com belíssimas florações. Então vamos ver aí o passo a passo como eu fiz esses vasinhos aqui para pendurar com essas micro phalaenopsis Gotrix. Então pessoal, estou aqui com 3 micro phalaenopsis Gotrix, olha, bem bonitinhas. Algumas pessoas aí, eu sempre faço replantes, mas sempre acontecem dúvidas, né? Como eu expliquei no início do vídeo. E a dúvida de hoje é sobre essa micro phalaenopsis. Ela é uma planta muito bonita, muito vigorosa. Acabei adquirindo essas 3 moldinhas aqui para formar aí um lindo arranjo. Mas aí eu decidi plantar elas em vasos separados, para que faça aquela ornamentação, como eu sempre mostro para vocês, que eu penduro ao lado das plantas que não estão com flores, para que o ambiente fique sempre harmonioso e a gente sempre tenha a ideia de floração no nosso orquidário. Então como é que eu vou usar? A micro phalaenopsis, ela é uma planta que requer a mesma umidade das phalaenopsis, mas como ela é uma planta pequena, a gente tem que usar também um vaso pequeno. Olha, eu comprei esse vasinho, foi R$4. Ele não tem furos em todos os locais, ele tem um furinho só aqui no fundo. Aí eu fiz um furinho aqui onde eu coloco aquele ganchinho, esse ganchinho aqui, ó, que eu prendo na lateral do vaso. E coloquei 2 furos aqui na lateral, fiz com a minha furadeira, para que eu possa passar o palitinho aqui, ó, de um lado para o outro, onde eu vou estar fixando a minha planta, tá vendo? Para que a plantinha fique fixada aqui dentro, já que ela não está enraizada aqui dentro.
Então, nesse caso aqui, eu não vou usar argila expandida, eu vou colocar um pouquinho de esfagno, porque o vaso já é bem pequeno e as plantas têm muitas raízes, olha. Até com esse coisinha que vem aqui, que é esse clipe, a gente tem que tirar. Então tem muitas raízes, não cabe argila expandida aqui dentro, tá? Então a gente coloca uma quantidade bem pequena mesmo de esfagno, só para manter uma umidade, sendo que a umidade que as plantas precisam são umidades relativas no ambiente, de onde elas pegam, das plantas terrestres que estão plantadas no orquidário, das fontes que tem. Então é isso que a gente tem que proporcionar para elas. Eu já preparei aqui os meus vasinhos. Eu vou ensinar a parte aqui do... Esse aqui, ó, eu utilizo a mesma haste de arame que vem nas hastes florais. Então o que eu faço? Eu furo de um lado para o outro. Esses são 3 furos que eu faço. Esses 2 furinhos aqui, olha, o vaso está bem pequeno, tá? Vasos sempre relativos ao tamanho da planta. Esses 2 furos são onde eu vou prender a planta. E esse furo aqui é onde eu passo o ganchinho, olha. E automaticamente o vaso fica virado na horizontal, para que não junte água na roseta foliar. Quando eu colocar a planta aqui, esse meinho aqui vai ficar virado para baixo. E essa parte aqui, quando tem o vasinho na parede, eu encaixo no outro vasinho que já está na parede. E daqui vai sair a nova floração, que eu já estou colocando para ornamentar essa parte do vaso que está sem flor, né? Tendo explicado isso, então vamos fazer o replante aqui. É muito fácil. As microphalaenopsis, a Gislane falou que estavam morrendo muito na casa dela. Não tem segredo, tá? O segredo é o vaso ser bem pequeno, tá? Poderia até ser menor do que esse, tá? Vou te mostrar uma planta aqui que está num vaso bem pequeno, menor que esse. Olha, essas são microphalaenopsis também, que é a Mini Mark. Olha o tamanho da planta. E olha o vasinho que ela está. Olha, eu coloquei no mesmo sisteminha, onde eu passo o ganchinho para que ela fique pendurada assim, ó. Tá vendo? E é bem pequeno, e aqui tem 3 plantas, ó. Além do vaso ser bem pequeno, tem um pouquinho de esfagno só em cima, tá? Não precisa pôr muito esfagno. E as plantas estão lindas. Tá no vasinho bem pequeno, onde eu fiz furos aqui. E tem 3 plantas. Então, olha, essa aqui é uma outra microphalaenopsis, que já está vindo com haste floral. Olha o tamanhinho do vaso, olha que graça. Ó, em relação aos vasos que eu estou mostrando aqui, olha o tamanho dela, tá? Não precisa muito para se desenvolver. E olha como vem o enraizamento. E olha que graça, 2 hastes florais, uma haste aqui e a outra aqui, ó. E o vasinho enche de musgo, porque mesmo assim, mesmo sendo pequeno, ele já retém muita umidade, porque essa planta não suga muita umidade, porque ela é bem pequena e pode ser bem pequeno. Eu poderia estar plantando essas plantas num vaso desse tamanho aqui, ó, bem pequeno mesmo. Esses vasinhos aqui custam 50 centavos nas floriculturas, é bem minúsculo. E aí eu faço aquele trabalho, eu sempre uso elas como bibelôzinho, mano, onde eu coloco o vaso grande que está sem flor e eu acoplo aqui do ladinho, olha, e ela fica pendurada aqui no vaso que está sem flor, e ela vai me dar a floração mais rápido, porque as mini e micros florescem mais rápido, sempre com mais hastes florais. Olha, essa aqui tá vindo com 2 hastes florais, olha o tamanho do vaso. Não é uma graça? Não é um charme a mais que você deixa no seu orquidário, sendo que elas não requerem muito espaços, como eu sempre mostro aqui para vocês. Olha, vou mostrar aqui como é que eu coloco. Olha o tamanho dela, né? E olha, aqui tem várias plantas sem flores. Então eu escolho uma planta que está sem flor e eu venho, encaixo, ó, esse vasinho aqui, ó. Não vou colocar nessa porque está muito alto. Olha aqui, ó. Encaixei aqui, tá vendo? E olha, ela vai florescer e ela vai ajudar a ornamentar esse vaso que está sem floração, né? Então vamos lá pro replante. Então eu vou pegar os meus vasos, onde eu poderia ter pegado ainda menores, né? Mas tudo bem, esse aqui também dá. O que vai mandar aqui é o tanto de umidade que eu vou colocar nesse vaso, ó. Coloquei a minha microphalaenopsis. Nesse caso eu posso plantar com o miolinho para cima, tá? Por quê? Porque quando eu virar, ela vai ficar com o miolinho para baixo. Olha, pego o meu palitinho, passo aqui na lateral para que a planta fique bem presa. Ó, a planta está presa, tá? Não se movimenta mais. Agora eu venho com um pouquinho de esfagno. Trabalhe sempre com o seu esfagno já molhado. Por quê?
Quando o esfagno está molhado, você já tem uma ideia de quantidade. Se você coloca um esfagno que não está molhado, ele vem muito grande. Então esse pedacinho aqui eu sei que é o tamanho natural quando ele estiver molhado. Se você coloca um esfagno seco, você vai pegar um pedaço ainda maior, porque ele vai estar expandido e você nunca vai saber a quantidade de esfagno que você colocou na sua planta. Então sempre trabalhe com o esfagno já molhado, tá? O que eu vou fazer? Tá vendo essa bolinha de esfagno aqui? Eu já poderia colocar um osmocote aqui dentro, se eu quisesse pôr, tá? E aí você vem, ó, e cobre, só cobre aqui as partes das raízes, para que não murche e o oxigênio não entre aqui dentro, porque se o ar entrar aqui vai secar todas as suas raizinhas, tá? Ó, não atocha até lá embaixo, coloca só aqui na parte de cima, só para ela dar uma pequena umidade aqui nas raízes da planta. Tá vendo como ficou? Bem legal, né? E aqui eu venho, nesse outro buraquinho que eu coloquei, é onde eu coloco aquele meu aramezinho, ó, que eu vou acoplar no vasinho lá no orquidário, tá? Olha como é que fica bonito. Vendo? Vamos partir aqui para a próxima. Esse aqui é um vaso maior. Eu vou colocar essa aqui, retirar esse clipe que vem aqui embaixo. Vendo que eu estou plantando elas totalmente sem substrato, então... Olha, coloca ela aqui. Essas folhinhas que quando você for replantar, essas folhinhas que estão muito aqui na base, você retira, porque isso aqui é porta de entrada. As folhas que estão abaixo das raízes, tá? Você retira porque isso aqui é porta de entrada, com certeza, para fungos, porque essas folhinhas elas vão apodrecer e você não vai ver, tá? Vou retirar aqui o preço, porque já falaram para mim que é muito feio esses vasinhos mostrando o preço. Na verdade eu faço as coisas muito rápido, né? E acabo deixando para trás. Ó, coloquei a plantinha novamente aqui. Isso aqui funciona tanto para micro como para mini fal, tá? Você viu o tamanho do vasinho ali daquela micro? Bem pequena, muito menor que essa. Eu não trouxe o vasinho menor porque eu não encontrei. Mas é sempre tamanho da planta, tá? Planta é pequena, deixe lá, porque a planta não precisa do vaso para se desenvolver. No caso de Phalaenopsis, né? Ela vai ter raízes aéreas, então aqui é o lugar onde a gente dá só um charminho para deixar ela bonitinha no nosso orquidário, para dar essa carinha de arrumado. Olha, eu uso palito de churrasco, tá? Para dar essa cara de arrumado, né? Para ficar bonito o nosso ambiente. Mas pode ser em qualquer vaso, pode ser em vaso de barro, pode ser em vaso plástico, no que vocês quiserem aí, tá? Essa planta não é exigente quanto a isso, porque o tamanho também que eu tô falando do tamanho, as raízes vão ficar sempre para fora, tá? Olha, eu venho aqui com meu esfagno molhado, porque eu sei a quantidade que eu vou usar. Eu coloco aqui, ó, eu dou uma tapada aqui, que vai dar uma ajudada também para prender um pouco mais a minha planta. Pouco aqui no fundo para cobrir essas raizinhas, tá vendo? Não precisa manter muita umidade aqui. Olha, vou fazer aqui de novo com essa aqui para vocês verem. Esfagno molhado, cubra aqui essa parte das raízes e um pouquinho das raízes aqui, ó. Sempre trabalhando com pouco para que essa orquídea possa secar, tá? Todo substrato que você for usar nas suas orquídeas, você tem que colocar um substrato onde ela no mesmo dia seque, porque se você mantiver, principalmente em ambientes que não sejam cobertos, que eu não indico muito para Phalaenopsis ambientes não cobertos, tá? Porque dá muito fungo, dá aquelas pintinhas nas folhas, então sempre tenta usar as suas Phalaenopsis num local onde esteja coberto. Eu vou cobrir meu orquidário, por isso dando essa dica, porque acontece muito de aparecer fungos e pragas, e o meu orquidário, como é só de Phalaenopsis, eu tenho que estar sempre preservando. Olha, vou colocar aqui o ganchinho, o último ganchinho, e tá terminado. Olha que lindo que ficam. Vou segurar aqui as três para vocês verem. Quando eu viro o vaso, elas tombam, tá vendo? Automaticamente. Vou segurar aqui as três para que vocês vejam o efeito, ó. Vocês podem colocar as três juntas, olha, ou separadas nos vasinhos que estão sem flores. Vamos escolher os vasinhos lá sem flores. Olha, sem flor, eu venho, caixa aqui, ficou floridinho, tá vendo? Como é legal? Sem flor, encaixo aqui,
floresceu. Continuar aqui, sem floração. Com floração. Vendo que lindo que dá? O ambiente que não tinha flores, você agora aprendeu a florescer tudo com a micro Phalaenopsis. Por quê? O vaso já é pesado, onde tem uma planta grande, florida, e aí você encaixa um vasinho super pequeno, também com uma floração, encaixa no vaso de cima, que não vai dar mais nenhum peso nesse vaso, que não tem substrato dentro, só um pouco de esfagno, e você cria esse ambiente aqui, tá? A micro Phalaenopsis é uma planta muito fácil de ser cultivada. O que você pode estar errando na sua casa é na quantidade de substratos que está colocando e no tamanho do vaso que você está colocando, tá? A micro, ela requer sim um pouco de umidade a mais, mas é uma umidade que seja suficiente para que possa secar durante o mesmo dia, tá? Não pode passar vários dias molhados. Então, plante ela sem substrato ou num substrato bem pouco, que possa secar sempre depois que você regar. 2, 3 horas depois, esse substrato possa estar seco. Então essa é a dica de hoje. Espero que eu tenha sanado a dúvida da inscrita do canal Gislene Ferreira, que pediu que eu fizesse esse replante mostrando as micro Phalaenopsis. Olha, estão todas bonitas, sempre no mesmo esquema. Eu espero ter ajudado vocês. Ó, o vasinho pequeno tem duas. Essas aqui são perfumadas, bem bonitas. E espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Dúvida que vocês tiverem, pode deixar sempre aqui embaixo do vídeo, que eu estou sempre aqui para responder vocês. Me sigam para mandar suas fotos, seus recados no Instagram, tá? @Phalaenopsismania. E nesse vídeo aqui, tem vídeos aqui sempre mostrando para vocês, tirando dúvidas, mostrando replantes. E eu espero que vocês estejam gostando. E se vocês estão gostando, eu te convido a se inscrever nesse canal, canal Phalaenopsismania. Se inscreve, curta, compartilhe, ajuda esse canal a crescer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.